Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente por aqui para passar essas informações, esses conhecimentos. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por me dar essa oportunidade de mais um dia para transmitir essas informações, porque conhecimento só tem validade quando é passado de uma mente para outra. Lá no passado, quando eu comecei o meu processo acadêmico, estudando diariamente, ali já com 20 anos de idade, que eu ainda era analfabeto, ou seja, um analfabeto funcional, desloquei para São Paulo, 2.000 quilômetros, que distanciava eu da minha família, fiquei aí vários anos sem ver meus pais, mas com o meu objetivo na minha mente, desde criança, eu tinha esse foco, esse objetivo, aonde eu queria estudar, porque eu via nas outras pessoas que buscavam os conhecimentos, se transformavam, e eu tinha isso na minha mente. E eu fui em busca desses objetivos, dessas realizações e desses conhecimentos, e hoje, graças a Deus, Ele está me dando esse privilégio, essa oportunidade, através principalmente da tecnologia, das redes sociais, em transmitir esses conhecimentos. Eu sei que muitas pessoas criticam, falam muitas coisas que não deveria falar porque elas não têm coragem de fazer, e aí fica com os comentários desagradáveis. Mas está tudo certo. Eu quero aqui dizer para vocês que comentários positivos e negativos não vão mudar a minha forma como eu vejo o mundo e como eu vejo as coisas. Porque o meu propósito eu estou seguindo, o que Deus pediu, mandou eu aqui ao mundo, eu estou fazendo e vou continuar fazendo, porque nós temos que obedecer ao nosso Pai, obedecer a regra da vida, digamos assim. E eu venho aí contando as metáforas, falando sobre a parte motivacional, principalmente sobre a parte humana, o desenvolvimento. E as pessoas que estejam querendo se transformar, elas continuem plantando a sua semente, que mais cedo ou mais tarde essa árvore vai florescer e seus frutos vão ser saborosos, são ali quando você produz, ou seja, planta com amor e carinho. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre aí umas 10 metáforas da vida, contando essas histórias e a gente batendo um papo, isso para despertar, para trazer uma reflexão para a nossa atualidade, e através dessas histórias nós começamos a refletir aquilo que está à nossa volta, ou seja, sobre as pessoas, sobre a realidade, aonde que você está, aonde que você quer chegar, quais foram os caminhos que você já trilhou, assim como eu já trilhei por vários caminhos, já passei por essa estrada da vida e continuo nesse trem da vida até o dia que Deus nos permitir, porque o trem da vida nós estamos embarcando, desembarcando, e ele é uma linha reta, ou seja, não tem volta, mas a estrada é tortuosa, a estrada tem saliências, a estrada tem curvas inesperadas, e nós temos que estar, de uma certa forma, amparado, buscar Deus e buscar essa realização e realizar os nossos sonhos e transferir esses legados, porque a melhor herança que nós podemos deixar são os raízes e asas para os nossos descendentes e também o transmitir para outras pessoas. E eu quero falar hoje sobre uma história interessante, várias histórias que eu vou falar aqui, mas a primeira metáfora, o primeiro conto de fada que eu quero falar para vocês é sobre a história de um pai e um filho. O filho perguntou para o pai qual era o valor da vida. O pai ali, né, ficou paralisado com aquilo, foi lá, pegou uma pedra que tinha, entregou para o filho e falou: Filho, vá ao mercado e lá você coloca uma plaquinha de venda, e a partir do momento que alguém perguntar quanto é, você levante dois dedos e não fala nada. E aí você me traga a resposta. Quando chegou lá no mercado, estava passando, uma senhora viu aquele menino
com aquela pedra brilhando, maravilhosa, perguntou para o menino levantou os dois dedos. Aí a senhora falou assim: é R$ 2, eu levo. O menino foi correndo até o pai, falou que conseguiu fazer aquela venda por R$ 2. O pai pegou a outra pedra, que eles tinham três pedras, e pediu para ele levar, ir até uma loja que mexia com joias, e lá, quando chegou lá, a pessoa que trabalhava com aqueles produtos foi e ofereceu R$ 200, ou seja, ele ficou ali parado e o menino levantou os dois dedos e ele perguntou se era R$ 200. O menino balançou a cabeça e ele ficou com aquele produto. Ao pai, ele voltou para o pai e falou que teria conseguido R$ 200. O pai pegou aquela outra que tinha e pediu para ele ir lá na pessoas, ou seja, naquele sábio que fazia colecionação, ou seja, colecionava essas pedras preciosas. E ao chegar lá, o sábio viu aquela pedra na mão daquele menino e ficou encantado com tanta beleza, com tanta admiração, e perguntou o valor. Ele levantou dois dedos, ele falou: é R$ 200.000. O menino balançou a cabeça. Ele foi encantado para casa. Como pode, pai, uma pedra ser vendida por R$ 200.000? Aí o pai olhou para o filho e falou: olha, filho, você, a vida, as consequências, as realizações, é isso, é essa o valor da vida. O valor da vida vai depender da onde você está. Por exemplo, você pode valer R$ 2, o quanto também valer R$ 200.000. Isso é o valor das coisas materiais, é aonde você está e com as pessoas que também você se conecta. Então essa realização nos traz entender para que eu estou contando essa história. Porque aonde você está, se alguém está impedindo o seu crescimento, é hora de você deixar, é hora de você ir embora, ir para lugares que alguém te dê valor, porque você às vezes está no local que ninguém te valoriza, que você só coloca você para baixo, e aí você precisa desapegar. Você precisa cortar o seu cordão umbilical e ir embora. Você vai ter que deixar pessoas importantes se você precisa crescer na vida. Assim como eu fiz, teve que deixar a minha família em busca de meus sonhos, de minhas realizações. Depois você volta, assim como eu fiz. Ou seja, mas você volta transformado. Só que você vai ter dificuldade novamente, porque as pessoas que na quais não se transformaram, elas não têm coragem para fazer o que você fez e quer que você volte para o mesmo nível dela. E se você já passou por uma estrada, já teve as suas dificuldades, você também vai ter dificuldade de retornar. Então a gente tem que entender todas essas realizações. A partir do momento que nós conhecemos todo esse processo, tudo isso que acontece dentro desse contexto, nós iremos ter dificuldade com relacionamento, com pessoas. Às vezes são pessoas importantes, mas elas não querem crescer. Nós temos que respeitar. Assim como a gente grava um vídeo, passa essas informações, esses conhecimentos, quer que as outras pessoas o acordem, ou seja, abra o olho o quanto antes para sofrer menos, para passar com dificuldade. Tanto é um ditado que a gente fala que os filhos que obedecem os pais têm mais chance na vida, ou seja, sofre menos. Se assim também nós obedecer o nosso Pai verdadeiro, que é Deus, nós iremos ter mais facilidade. Mas hoje vivemos dentro de uma sociedade, um querendo explorar o outro, querendo passar na frente a qualquer custo, achando que as leis só se aplica o outro, a ele está tudo resolvido, ele pode fazer tudo, o outro não pode fazer nada. Então, isso traz uma série de transtornos. Então, através dessa história, eu estou contando, fazendo essa reflexão para o nosso cotidiano, para nossas realizações, observar quais são as pessoas que estão valorizando
o seu crescimento, o seu desenvolvimento, porque tem pessoas que vai te puxar para trás, mas não é por maldade, é porque nós ainda não entendemos o sentido pela qual aquela pessoa quer estar naquela situação. Uma que o nosso cérebro gosta da zona de conforto, o nosso cérebro gosta de estar confortável, ou seja, ele prefere estar no nível da sobrevivência, com o mínimo gasto de energia possível. Ou seja, as pessoas estão dentro de uma festa, estão descontraídos, naquela muvuca, naquela descontração, é muito mais prazeroso, é muito mais, digamos, agradável do que você estar o dia inteiro ali trabalhando, principalmente para as pessoas que escolhem o trabalho pensando no recurso financeiro, não pelo que gostam, porque tem trabalhos para aquelas pessoas que gostam de fazer, que amam fazer, que se torna uma terapia, se torna um trabalho prazeroso, que eles sentem orgulhos em levantar em busca daquele trabalho. Para outras pessoas, principalmente as pessoas pessimistas, pessoas que gostam de reclamar, aquele trabalho é uma tragédia. Só vai trabalhar reclamando o tempo inteiro, reclama que não tem as oportunidades, mas ele nada faz para mudar sua realidade. Também está dentro desse contexto, dessas realizações, procura algo pensando no financeiro e realmente isso não vai fazer a sua felicidade, porque quanto mais tem, mais você quer. Isso está lá dentro da pirâmide de Maslow, aonde nós, a autorrealização, ninguém vai conseguir, porque quando conquistamos aquilo que ainda não temos, que na qual nós sonhamos, nós achamos que iremos ser felizes. Mas a partir do momento que conquistamos, nós queremos algo extraordinário, algo maior. É o motivo pelo qual falamos, vamos dobrar a meta, justamente porque esse processo da autorrealização, da conquista, daquilo que queremos, ainda não conseguimos. Então, nós precisamos acreditar em Deus e confiar nesse processo, em todas essas realizações. Então, sobre essa metáfora, que é sobre o valor da vida, encontre pessoas que te valorizam, pessoas que te dão suporte, não contar tudo aquilo que você está fazendo, porque na verdade quando a gente planta em silêncio, a gente acaba tendo resultados extraordinários. Então, o valor da vida está aonde você está, desde que você se conecte com as pessoas certas e com todo esse processo. Se você está no local que alguém não está te valorizando, é hora de você mudar, é hora de você ir em busca de novas realizações. Eu quero passar outra metáfora para vocês. Essa é a segunda desse vídeo sobre onde encontrar felicidade. Ou seja, essa vai nos trazer uma reflexão de como nós encontramos a nossa felicidade. E aí vai servir para cada um de nós refletir e analisar o como e quando a gente está vivendo, se o nosso ambiente está agradável, se não está. Então, certa vez tinha um homem que ele estava desmotivado dentro da sua casa, uma casa linda e maravilhosa, mas ali ele estava desmotivado, nada servia. Olhava para aquele teto, para aquelas paredes e nada trazia a sua felicidade. Quando foi um dia, ele resolveu sair ao encontro da felicidade. E já que eu estou aqui, a felicidade não chega até mim, eu tenho que ir ao encontro da felicidade, porque eu tenho certeza que aqui não está. E ele resolveu sair. Andou por várias cidades, conheceu várias pessoas, vários ambientes, vários climas, várias localidades, e já estava chegando à fase de idoso, ou seja, já estava com seus cabelos brancos, de tanto trilhar, ou seja, era um andarilho da vida. Andava por todos os lugares, as pessoas aconselhavam, conversavam, e ele sempre dizendo para as pessoas que estavam em busca da felicidade. E os anos se passaram. E aí, de repente, ele
voltou, ou seja, estava passando em uma rua e ele viu ali uma casa abandonada, as janelas todas quebradas, o muro já todo rachado, parecia um lar que não tinha dono, estava abandonado, e realmente estava abandonado. Ele resolveu, se aproximou, entrou dentro daquele local, estava lixo para todos quanto é lado, às vezes ali alguns mendigos se hospedavam, ou seja, passavam algumas noites, ele foi ali, ainda conseguiu fazer todas aquela limpeza daquele local, foi olhando. Quando ele está fazendo essa limpeza, ele descobriu que ele estava dentro da casa dele, ou seja, a casa que ele está. E estava sendo feliz naquele momento, fazendo aquelas limpezas. Isso depois de 20 ou 30 anos. Então, ele foi, encontrou a felicidade, estava feliz naquele ambiente que na qual eles tinham deixado. Ou seja, precisou andar por todos os lugares, conhecer, andar, passar por dificuldade, correr risco de vida para encontrar felicidade no local que ele estava. Então, por que eu estou falando isso? Contei essa história, essa metáfora. Porque a felicidade está onde você está. A felicidade está dentro de você. Jamais você vai encontrar felicidade lá fora. Certa vez, época de faculdade, eu conversando com um colega de sala, aonde ele falou que a felicidade estava dentro da pessoa. Porque naquela época, ainda muito jovem, pensando em um relacionamento, encontrar alguém, porque sozinho tinha deixado a família na Bahia, estava em São Paulo. Aí ele falou que a felicidade está dentro da própria pessoa. Jamais a pessoa ia encontrar a felicidade no relacionamento, nos filhos, nos amigos, ou seja, no ambiente de trabalho. Era a pessoa que tinha que estar feliz. Na época ainda eu tinha pouco conhecimento e também muitos afazeres, correndo, trabalhando 12, 15 horas por dia, não parava para refletir. E o tempo foi amadurecendo as minhas ideias e eu entendi, através de estudo, através de experiência, através de palestras de outras pessoas, na qual mais importante do que eu. Ou seja, importante no nível de conhecimento, porque todos nós passamos por um processo de aprendizado. Mas hoje eu sei que ainda sei pouco, mas o que eu sei eu já passo para as pessoas. Eu sei que eu tenho que aprender muito, mas isso é um processo da vida. Em busca desses conhecimentos, a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é e no ambiente que nós estamos. Porque quando você consegue se concentrar suas energias e focar em suas realizações, os seus negócios, as suas realizações, o seu comportamento e o tratamento com outras pessoas também vão mudar na sua vida. É você que tem que acreditar em você mesmo. A partir do momento que você acredita em você, tudo vai acontecer, tudo vai mudar. É aos poucos, é um processo contínuo. Igual você planta uma semente. Você planta essa semente e aí ela passa pelo processo da germinação, ela passa pelo processo do crescimento, de fortalecer o seu caule, fortalecer as suas raízes, que é o mais importante, e depois ela vai produzir frutos maravilhosos que você vai saborear junto com as suas famílias, com outros animais, ou seja, trazer uma série de confortos e felicidade, ou seja, colher em abundância. Então esse senhor, esse cidadão encontrou novamente a felicidade no local que eles tinham deixado, transformou a sua casa novamente em um lar lindo e maravilhoso. Assim é a nossa vida, nós não precisamos ir buscar essa felicidade lá fora, mas nós hoje ouvimos e vemos muito, principalmente os jovens, os adolescentes, quando se apaixonam, acha que a felicidade só vai quando ele encontrar outra asa, digamos assim, ou seja, outra cara metade, como se fala, o dito popular. E na verdade, a felicidade está dentro de você. Você é a pessoa mais importante, é você que está tem que estar bem para que você possa transbordar isso para outras pessoas. Se você não estiver bem, se você não estiver feliz, como que você vai conseguir passar
essa energia positiva para outras pessoas. Se você não tem conhecimento, como que você pode transmitir isso para outras pessoas? Quem não tem, não tem condições de agradar a outro, porque se não tem, se o que você, isso vale para o amor, isso vale para o financeiro, isso vale para a empatia, isso vale para tudo. É preciso você ter para você doar, para você transmitir, transbordar na vida de outras pessoas. Logicamente que as pessoas não vão, ou seja, muitas delas você oferece algo e elas acham que aquilo não é importante. É que nem às vezes a gente dá semente para a pessoa plantar, mas a pessoa às vezes se resolve se alimentar, lá na frente ela não vai ter produção. Ou seja, Deus deu o pão e a semente. O pão nós comemos e a semente nós plantamos para nós ter progresso, ter uma abundância, colher esses resultados, esses frutos lindos e maravilhosos. Mas nós precisamos se levantar e agir e fazer a lição de casa dentro desse contexto, dentro dessa realidade. Então, a busca da felicidade está dentro de você. Não saia procurando aí fora que você não vai encontrar, porque se você nem suporta, às vezes, ficar sozinho por algum período, como que outra pessoa vai suportar você? Imagina, a matemática não fecha, a conta não vai fechar. Então, primeiro você tem que se comportar, entender que a felicidade tem que estar dentro de você e você, aos poucos, vai passando isso para outras pessoas e logo você vai ver que o seu pomar está florido com flores lindas e maravilhosas. Esse é o processo. Outra história que eu quero contar para você, a de número 3, é sobre a história dos ipês. Conta-se a lenda que lá no início, quando foi surgindo o mundo, Deus reuniu com todas as árvores para saber quais estações. Sabemos que hoje nós temos a estação do inverno, do verão, do outono e da primavera. Para as plantas florescessem em suas determinadas estações. E a grande maioria, ou seja, mais de 90%, preferiram a primavera. Tanto é que é a estação das flores. Mas Deus foi naquela reunião, uns escolhiam o outono, outros escolhiam ali a primavera, mas nenhuma delas escolheu o inverno. Foi quando Deus parou aquele processo daquela reunião, aquele bate-papo e falou: Olha, eu estou aqui olhando e observando porque nenhuma de vocês escolheu o período do inverno. Todas elas ali vieram com suas justificativas para não fazer esse processo da floração no inverno, porque era um tempo de adversidade, frio, seca, ou seja, era muito difícil esse processo de florir no inverno, ou seja, ia ter muito mais dificuldade. Aí foi quando ele falou: Eu preciso de pelo menos uma das plantas esteja disposta a florir no inverno. E tem que ser uma planta forte, uma planta persistente, que não desista das realizações, que esteja aqui para vencer. O silêncio correu solto, porque as pessoas, ou seja, nós gostamos de fazer o que a maioria faz. Foi lá no fundo, uma das plantas sacudiu seus galhos e falou: Olha, Senhor, eu estou disposta a florir no inverno. Aí ele foi, falou: Qual que é o seu nome? Ela falou: Me chame P. Falou: Muito bem. Por você estar disposta a florir no inverno, eu vou proposicionar você em diversas linhagens. Ou seja, vai ter as suas flores rosas, amarelas, lilás, ou seja, vai ser o inverno, vai ser florido, ou seja, que todas as outras árvores vão te observar e vai ter vários animais fazendo também o processo da polinização. Foi que ela ficou linda e maravilhosa. E hoje podemos observar aí em algumas regiões, principalmente na área da Mata Atlântica, onde tem ipê. No inverno está lá lindo e maravilhoso. Aquele pé de ipê todo amarelado, ou seja, toda com as suas pétalas
de longe e aqueles animais ali a visitar, buscando as suas néctares, transportando os seus pólenes, ou seja, temos o ipê amarelo, temos o ipê rosa, o ipê lilás, enfim, várias essas situações. Por que eu estou contando essa história, essa metáfora? Para nós trazer para o nosso cotidiano. A grande maioria das pessoas só querem fazer o que a maioria faz. Diferentes são aquelas pessoas que procuram fazer diferente. Se você quer fazer igual, tendo os mesmos resultados, vai ser uma infantilidade, você não vai alcançar êxito na vida. Ou seja, vai estar dentro daquela aprovação daquelas pessoas. Tanto é que hoje, em torno de 2 a 3% consegue se destacar em alguma área da vida. Segundo os estudos, lá nos Estados Unidos, na década de 40, fizeram uma pesquisa em uma universidade e 3% das pessoas já tinham seus sonhos datados e preditados quando queria fazer, realizar aqueles sonhos. E por incrível que pareça, 20 anos depois desse curso finalizado, aqueles 3% tinha mais resultados do que aqueles 97%. Ou seja, nós precisamos hoje fazer diferente, precisamos hoje ter na mente o que nós iremos fazer, quais é os nossos caminhos, quais os nossos trilhos e quais os nossos desejos. Porque tudo que acontece no universo, primeiro acontece na mente. É muito mais importante o seu pensamento do que as suas ações, ou seja, o seu pensamento é quem vai guiar você para as suas realizações e a busca do seu sucesso. Então, essa história traz muito para a nossa realidade motivacional, aonde nós precisamos fazer diferente. Tem pessoas que só repetem hoje, amanhã e depois do mesmo jeito. Nós precisamos repetir hoje, amanhã e depois, mas com algo diferente. Por exemplo, Thomas Edison, na hora dele produzir, fabricar lâmpada elétrica, que ainda não existia, ele tentou 10 mil vezes. E as 9.999 ele errou. Ou seja, na mente dele não estava errado. Era uma forma de não dar certo. Quando as pessoas debochavam, quando as pessoas riam que ele não tinha conseguido, que ele estava errado, que não ia conseguir, ele falava: eu aprendi. Mais uma forma de não dar certo. Na vida, a gente não perde, ou se ganha ou se aprende. Isto é, para as pessoas de pensamentos positivos, ou seja, as pessoas de mindset positivo, porque as pessoas de mindset fixo acreditam o contrário, que as coisas já vieram pronta e não vai ter transformações. E isso é uma infantilidade das pessoas que não querem levantar a bunda do sofá em busca das suas realizações. Porque tudo você pode, desde que você invista tempo, energia e recurso financeiro, se necessário for, para conseguir algo extraordinário na sua vida. Mas você passa o tempo a reclamar e nada conquista. E lá no final, a conta vai chegar e a dificuldade vem para você com muito transtorno. Outra que eu quero falar para vocês também sobre o relacionamento entre pais e filhos. Hoje nós estamos passando por uma época de muitos transtornos entre relação de pai com filhos, ou seja, esses filhos de hoje estão recebendo tudo pronto, os pais estão entregando, não estão passando por um processo de alfabetização, de escolarização. Por quê? Porque, na verdade, nós passamos tudo pronto para eles. E aí, eles lá na frente não aprenderam. Porque nós precisamos aprender. Ou seja, nós precisamos pegar aquela receita e colocar a mão na massa. Porque se você só tiver teoria e não tiver ação, você não vai conseguir alcançar êxito na vida. É muito melhor você ter 1 grama de ação do que ter tonelada de teoria. Isso não vai conseguir você alcançar os resultados. Por isso que muitas pessoas têm vários cursos, várias
faculdades, pós-graduação, mestrados e doutorado e fica patinando na mesma corrida de ratos, porque não tem coragem, não tem ação, é só acumulando essas teorias, achando que um momento vai chegar o momento perfeito e isso nunca vai acontecer. Então, dentro dos nossos relacionamentos com os nossos filhos, muitos pais hoje da atualidade estão fazendo isso, entregando tudo pronto e os filhos crescendo. E tem filho de 30, 40 anos dentro da casa dos pais e os pais acham bom porque está dentro daquele processo. Mas lá na frente, na hora que a conta chegar, vai ser difícil dessa pessoa começar, ou seja, reaprender a fazer algumas coisas, porque os pais não vão estar aqui para a vida inteira. Vai chegar um momento que vamos embora, vai ter um momento na vida que é preciso se separar. Ou nós separamos fisicamente ali no processo do dia a dia e em busca de nossos sonhos, ou vai chegar um momento que Deus vai escrever fim na nossa história, ou do pai ou do filho, mas vai existir essa separação. Então, o quanto antes, não fique assim preocupado com as distâncias. Hoje está muito fácil, às vezes a gente está do outro lado do mundo e conseguimos se conectar e falar rapidamente com outras pessoas, sabemos das notícias mais rápido do outro lado do mundo do que às vezes ali naquele local. Imagina na minha época, há 30 anos atrás, o quanto era difícil para que você conseguisse falar com a pessoa, tinha que deixar marcado a cada 15 dias, 3 semanas ou 30 dias mesmo. E atrás ainda, antes da minha época, há 40 ou 60 anos atrás, era por carta, ou seja, era muito difícil esse processo. E mesmo assim, tinha as pessoas que se desafiavam em busca das suas realizações para crescer. E hoje, muitos tudos ali pronto, toda hora que precisa as coisas estão ali. E aí vai trazendo todas essas realizações e esses relacionamentos, de uma certa forma, vai trazendo diversos transtornos. É bom naquele momento, é maravilhoso, porque está dentro do livro de Augusto Cury, que os pais bons e pais brilhantes, assim como os professores bons e os professores fascinantes, que traz essa realização. Aprendi muito com esses conhecimentos, com esses conteúdos. Aqueles pais bons, os filhos vai ter possível transtorno lá na frente. Nós temos que ser pai extraordinário, ou seja, mostrar o nosso ser, ensinar os nossos filhos a em busca do sucesso, para ensinar a fracassar, para que ele possa aprender a se levantar, porque tem pessoas que caem e não se levanta, porque não tem coragem, porque encontrou essas realizações. E eu quero hoje também falar para vocês, aqui na quinta metáfora, sobre a árvore com raízes profundas. Ou seja, certa vez tinha um médico que ele estava ali, já tinha se aposentado, já estava de idade, ele resolveu fazer um jardim, um pomar ali na sua residência. E o vizinho, observando ele plantando aquelas plantas, mas ele não colocava água, não regava aquelas plantas. E aquelas plantas ali, murcha, às vezes passava assim por um processo de estresse, mas ele sempre ali plantando, tirava as ervas daninhas, mas ele não fazia esse processo do regamento. O vizinho se aproximou, conversou com ele, se ele tinha conhecimento sobre jardinagem, todo esse processo, e ele foi e falou: Olha, eu não coloco água nas raízes, não rego essas plantas, que é justamente para elas ir em busca dos seus nutrientes, em busca da água no solo. O solo já existe, ou seja, tem o lençol freático, tem os nutrientes, e eu estou cuidando, estou fazendo que essas árvores produzam as raízes profundas. O jardineiro, o vizinho ali do lado, ficou ali sem entender muito, sem observar aquele processo, falou: esse médico não entende nada de jardinagem, está matando as suas plantas. E aí, aquele vizinho foi embora daquele bairro, foi morar em outra cidade, e aí resolveu voltar para visitar os seus familiares.
E quando ele voltou, naquele mesmo dia, tinha dado um vendaval, ou seja, uma tempestade, passou naquele bairro, naquela localidade. E todas as árvores daquela localidade tinham caído, menos as árvores do médico. Ou seja, aquele jardim do vizinho, do médico, estava perfeito. As árvores lindas, os frutos maravilhosos, e ele foi e entendeu que as raízes profundas era para dar o suporte. Assim é na nossa vida. Como estava falando na metáfora anteriores sobre relacionamento de pai com filhos, e aqui também nós podemos trazer isso não só para essa realidade, mas para todos o nosso contexto. Nós estamos querendo tudo pronto. Quando você só coloca água ali em cima, ou seja, as raízes não estão acostumadas, estão na zona de conforto, não vai em busca dos seus nutrientes, porque recebe ali, ou seja, também recebe a água ali na superfície. As raízes ficam por cima, ela não se aprofunda. Aí quando vem uma tempestade, justamente essas plantas elas caem porque elas não têm suporte, elas não têm resistência. Assim somos nós, seres humanos. Nós precisamos criar resistência, precisamos criar raízes profundas, ou seja, ter um nível de conhecimento para não ser alienado pelo sistema de nossas atualidades. Então, essa metáfora do médico de raízes profundas faz a gente refletir sobre diversas áreas. Tem pessoas que estão só recebendo tudo pronto. Na hora da dificuldade, eles não vão conseguir se resolver as próprias situações porque não aprendeu a estrada da vida, não passou por nenhum momento de dificuldade, nunca aprendeu, ou seja, levantar depois de uma queda. Se cair 7 vezes, aprenda a levantar 8. Se cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Mas hoje a maioria estão alienada dentro de um sistema que recebe tudo pronto. E lá na frente a conta vai chegar. Talvez chegue para seus netos, para seus filhos, mas um dia ninguém vai sair desse planeta sem pagar a conta. Nós transferimos, ou seja, isso é passado de geração para geração. Assim como lá no passado tinha dificuldade de informações, de tecnologia, hoje nós estamos dentro desse mar, dentro dessa enxurrada, desse tsunami chamado hoje de inteligência artificial, que nós nem sabemos ainda qual é o impacto que isso irá trazer para a humanidade. Espero que seja pelo lado positivo, principalmente para aquelas pessoas que também se eleve o nível de conhecimento. Porque se você não elevar o seu nível de conhecimento, nada vai valer a pena, nada vai funcionar, porque você está preso dentro de um quadrado que não consegue se locomover, buscar, está engessado, digamos assim. Então, para isso, você precisa abrir a sua mente, expandir. A nossa mente é como uma musculatura. Você, quando vê aquela pessoa forte, é porque ela foi numa academia e trabalhou a sua parte da musculatura. A nossa mente, nós não visualizamos, que é uma parte interna, mas também nós precisamos alimentar ela com alimentos, ou seja, com palavras saudáveis, se usam também com alimentos para que ela mantenha o seu nível de energia positiva para buscar essas realizações. Mas nós, na grande maioria, estamos alimentando com produtos tóxicos, com palavras negativas, ouvindo de pessoas que traz uma série de transtorno, porque eu não sei se você já ficou ao lado de pessoas que só sabem reclamar. Isso é contagioso, vai te contaminar, você vai adoecendo aos poucos, porque nós, seres humanos, aprendemos, ou seja, o nosso cérebro aprende por assimilação, por repetição e por observação. E aquele contexto, aquela localidade vai ser contagiosa para você. Então é hora de você falar tchau, fui embora, vou em busca de novas realizações. E não importa quem seja, se quer crescer, vamos juntos. Se não quer,
fica onde está, porque ninguém anda por ninguém. Você pode até andar com as pessoas, mas você não pode andar com a outra pessoa. É a pessoa que tem que dar o passo, é a pessoa que tem que ir embora, é a pessoa que tem que buscar suas realizações e ir em busca de seu sucesso. Então, na verdade, é isso: é você criar raízes profundas e ter a base, ter o alicerce. Assim como você vai construir uma casa, vai construir um edifício, você precisa fazer a base para que você possa ter ali suporte para você construir duas ou três casas, uma em cima da outra, necessário for, mas é preciso você fazer esses alicerces bem feito para que você possa alcançar esses resultados. Outra metáfora que eu quero falar para vocês é sobre qual o melhor presente que os pais podem dar para o filho. Essa é uma metáfora interessante. Estudei essa historinha, vi e é muito importante nós trazer para a nossa realidade e talvez aqui pode abrir a mente de algumas pessoas, mas muitas pessoas ocupadas como são, faz de conta que está tudo certo, está tudo resolvido e lá na frente os nossos filhos irão pagar as contas. Então, qual o melhor presente que você pode deixar para dar para os seus filhos? Ou seja, certa vez um casal estava ali, chegaram em uma loja, em um shopping de alto padrão, bem vestido, terno, gravata, aquela mulher bem vestida, e a vendedora observando dentro de uma loja de brinquedos, de presentes maravilhosos, de alto padrão. E ela só observando aquele casal, um olhava para o outro, via um brinquedo, balançava a cabeça, um ria ao outro, e ela foi, se aproximou e perguntou para aquele casal se eles precisavam de ajuda. E eles ali confusos falou: precisamos sim. Nós estamos aqui em busca de um presente para a nossa filha. Nossa filha tem 10 anos, filha única. Ela vive muito sozinha porque nós viajamos bastante, até para outros países, porque nós trabalhamos aí viajando, trazendo, resolvendo algumas coisas. E a nossa filha fica com os funcionários ali, e ela está muito triste, deprimida, não tem ninguém para conversar, só aqueles funcionários, babá, indo para a escola. E a gente quer um presente, ou seja, um brinquedo, para ela se descontrair, brincar. Aquela vendedora parou, refletiu, poderia fazer uma venda extraordinária, porque aparentemente aquele casal não estava ali se limitando a recurso financeiro, queria resolver aquela dor, aquele problema daquela filha. Aí ela falou assim: eu vou perder a venda, mas eu não vou perder a oportunidade de dar uma lição nesse casal. Foi e falou: olha, infelizmente a nossa loja não vende pai e mãe. Aquele casal paralisou, ficou paralisado ali naquele momento, até refletir. Como assim? Ela foi e explicou. A sua filha, pelo que vocês narraram, pelo que vocês contaram, ela precisa de pai e mãe, ela precisa de uma companhia pessoal, de uma companhia materna ou paterna, para estar ali do lado, para conversar, porque nessa fase as crianças é o tempo inteiro a perguntar, é o tempo todo a descobrir algo novo, a trazer essas realizações e elas às vezes não confiam nas outras pessoas e o pai e a mãe são as pessoas para fazer tudo isso. É, por essa, aquele casal não esperava. É assim ou não é que está acontecendo na nossa realidade? Hoje, os pais compram diversos brinquedos para seus filhos, achando que aqueles brinquedos vão agradar, vão substituir aquela presença, aquele tempo. Nós precisamos ter com os nossos filhos tempo de qualidade, não quantidade. Nós temos que ter de qualidade. Pode ser um tempo pequeno, mas nós temos que ter a qualidade. Eu sei o quanto é difícil. Eu tenho um filho de 8 anos de idade. Eu que cuido desde o primeiro dia. Minha esposa trabalha. Eu que passei a cuidar dele diariamente. E eu sei o quanto é importante isso para mim, ou tanto para ele. Deixo de fazer várias as coisas profissionais, tive que abandonar vários projetos, mas estou investindo no projeto dele. Espero que tenha recontribuição. Já ouvi poucas e boas pessoas falando isso não vai
valer a pena, porque isso não, digamos assim, não vai ter retorno. Eu não estou preocupado com isso, eu estou mostrando o caminho para ele, ensinando os passos da vida. Para muitas pessoas, hoje estão visando o dinheiro, nem se preocupa com a família, nem se preocupa com os filhos, e quando pensa que não, esses filhos ficam para trás. Certa vez, um médico tinha um filho de 8 anos, o filho perguntou para o pai quanto que era com a consulta, porque o pai não ficava com o filho, ele falou o valor, o filho juntou o dinheiro e foi até o consultório do pai para poder pagar a consulta para o filho conversar com o pai, uma criança de 8 ou 10 anos. Isso deve ser muito impactante na vida, tanto do pai quanto do filho. E hoje o que a gente visualiza, eu principalmente como parei para fazer isso, é que acompanha no processo das escolas, em reuniões e todos esse acompanhamento, eu vejo as crianças, ou seja, totalmente desgovernada, igual carro sem direção, igual um barco sem remo, ou seja, não sabe para onde vai, vai para onde o vento leva, igual aquelas folhas secas quando dispersas as aves. E nada de crítica, porque cada uma das pessoas valoriza, entende o que é importante. Tem pessoas hoje que acham que o dinheiro, isso é mais importante, está tudo certo. Siga nesse caminho, cada um tem que seguir o seu e achar que está tudo resolvido. Mas lá na frente os impactos vai acontecer. É o motivo pelo qual muitos saem por aí, nem volta, ou às vezes entra no mundo da criminalidade, e aí o que que acontece? Outros não aprenderam a fazer nada, e porque também essa família não ensinaram, e lá na frente o que os pais lutaram anos e anos para conseguir, eles destroem, porque é muito rápido, é muito fácil destruir, ou seja, consumir aquilo que a pessoa não colocou a mão na massa, não sabe o quão difícil é. Para aqueles pais foram difícil construir aquele patrimônio, mas depois daquela partida aquilo evapora igual uma fogueira, digamos assim, colocou aquele combustível, logo se queima e não sabe construir e volta para o nível zero com muita dificuldade. Então, os pais, nós das realidades, precisamos estar perto, já que nós colocamos, já que nós plantamos a nossa semente, vamos educar, vamos fazer o nosso papel, não transferir isso para outras pessoas, porque tem pessoas que falam, eu já pago escola, já ouvi isso, eu pago escola cara, tem que educar. Não, quem educa é pai e mãe, a escola faz o processo da escolarização. Agora, tem como você ensinar algo a alguém que não é educado? Não existe, não vai acontecer. É o motivo pelo qual muitas pessoas reclamam das instituições de escola. Não estou dizendo que é maravilhosa, que é isso, aquilo, por um sistema social que vem aí alienando as pessoas de uma certa forma. Mas se cada um contribuísse e fizesse a sua parte, as coisas eram diferentes, pode acreditar. Então, essa metáfora sobre qual é o melhor presente que pode dar para os pais, ou desculpa, para os filhos, que os pais podem dar para os filhos, são raízes e asas. Ou seja, raízes para que eles se saiba, tem a base, tem o suporte, e asas, ou seja, para voar. Não voar no sentido metafórico, mas, ou seja, trazer aquilo para a realidade, imaginações, criar os seus projetos, e através de perguntas poderosas, os pais descobrir o que aqueles filhos querem, para que nós possamos investir nesse projeto, porque é muito vantajoso nós fazer aquilo que nós gostamos. Às vezes, os próprios pais destroem o sonho dos filhos, porque quer que os filhos façam aquilo que eles fazem e eles não têm habilidade. É ponto negativo, ou seja, nós temos que investir nos nossos pontos positivos, que é muito mais vantajoso e melhor para que nós possamos alcançar algo extraordinário. Eu quero falar também para vocês hoje sobre o milho da pipoca. Ou seja, vocês sabem, já ouviu essa história do milho da pipoca? Aquele milho miudinho ali que faz aquela pipoca que a gente degusta no cinema ou em outras localidades, nos períodos da tarde em casa mesmo, assistindo aquele futebol, aquele, aquele, ou seja, aquilo que você gosta de fazer, ou seja, para que transforma aquela pipoca, ele passou por um processo.
ou seja, foi ao fogo, passou por aquele processo e se transformou naquela pipoca linda e maravilhosa. Assim é a nossa vida. Por que que eu estou contando isso? Porque a nossa vida precisa passar por transformação. Agora tem alguma daquelas pipocas que fica lá no fundo daquela panela que não consegue se transformar. Algumas pessoas é assim, não tem como você querer transformar, porque a pessoa só vai se transformar a partir do momento que ela decide se transformar. Ela mesmo que fala assim, olha, eu hoje vou fazer a minha transformação. Porque às vezes a gente quer levar esses conhecimentos, essas informações, as pessoas não querem, vão te criticar. E tá tudo certo, porque cada um tem a vida que merece. Mas quando você se transforma, quando você vê a luz lá no final do túnel, que você acha que não alcança, que você acha que vai ser difícil, mas você continua dando um passo de cada vez, você vai ver que lá na frente você vai chegar, assim como aquela gota de água durante 20 ou 30 anos derruba o edifício. Não existe uma coisa que você faça hoje, amanhã e depois, treine o seu cérebro, você vai conseguir. Agora, se você faz 2 ou 3 dias e desiste, daqui a 6 meses começa de novo, você fica no processo, começa e para e nunca faz. Tem que ser persistência hoje, amanhã e depois e vá em busca de suas realizações que você consegue. Então, para a gente trazer, para a gente transformar a nossa vida, nós precisamos passar por transformações, vai doer, vai passar por dificuldade, às vezes pensamos em desistir, mas se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir e siga em frente, se cair, levante, porque a estrada da vida não é uma linha reta. Aqui é planeta Terra, vai ter momentos bons e momentos não bons assim. E se você ficar paralisado, esperando que a sorte venha até você, não vai vir, porque a sorte é o encontro da preparação bem feita com a vontade de vencer. É simples assim. Só que é difícil, é porque nós não visualizamos o trabalho, ou seja, a preparação que aquelas pessoas fez, principalmente um atleta para vencer uma maratona, ele se preparou, investiu tempo, recurso, dinheiro, se necessário foi, para chegar, para estar ali no pódio. Você nada fez, como é que você vai conseguir chegar lá? Então precisa se transformar, entenda que essa transformação é para o seu bem. Agora, se você não quer se transformar, fica onde está e pare de reclamar e está tudo certo, porque ninguém vai pegar e levar você, andar por você. É você que tem que dar o primeiro passo. Deus dá o primeiro passo, mostra o caminho. Agora quem tem que caminhar no caminho é você. Às vezes você fica reclamando que você não tem sorte, que Deus não te deu a oportunidade. Mas se você não caminha, se você está lá parado, não quer fazer, não vai ter mesmo. É simples assim, dentro desse processo, dentro dessa realidade. Então a gente precisa entender todos esse contexto para que nós possamos ter essas realizações, ter esses fundamentos. Enquanto a gente não entender isso, essa transformação que está dentro de você, você nada vai mudar na sua vida. Eu quero também falar para você hoje é sobre uma historinha interessante. Essa traz uma reflexão sobre empatia, sobre a nossa realização, como nós tratamos um ao outro. É sobre assim, a minha parte não faz a diferença. Conta-se que há uns anos atrás tinha ali um vilarejo que eles cultivavam vinho, ou seja, plantava uva e produzia o vinho. E aí, certa vez, resolvi, todo final de anos ali, eles faziam a sua festa de confraternização. Reunia aqueles fazendeiros, aqueles funcionários mais próximos, se reunia para fazer aquela festa de confraternização. E aí, eles faziam o seguinte, chegava lá no meio daquele galpão enorme e colocava ali um tonel, ou seja, um tambor cheio ali do coisa. Quem chegava, cada um tinha que levar uma garrafa de vinho. Quando chegava lá, como para não ficar aquele monte de garrafa, cada um colocava a sua garrafa que ia fazer aquela miscigenação, ou seja, ia misturar todos aqueles vinhos e lá num determinado momento da festa ia todos degustar daquele vinho.
E aí ficavam todos ali esperando por aquele momento, por aquela confraternização, para saborear e fazer aquela confraternização. E aí foi lá, teve um dos cidadãos que pensou, minha parte não vai fazer diferença. Eu pegar minha garrafa de vinho, vinho caríssimo, e levar para essas pessoas beberem, eu só bebo uma dosinha mesmo e tá tudo certo. Eu vou levar é água. Encheu a garrafa de água e foi. Quando chegou lá, todo mundo já estava ali na festa. Ele chegou com a garrafinha de água lá, jogou lá dentro daquele tonel. Todo mundo lá já tinha umas 500 garrafas ali. Ou seja, aí ficaram. Quando fizeram a fila e vai lá tomar aquele vinho, quando resolveram tomar o vinho, que abriram a torneira, só saiu água. É. Ou seja, o mesmo pensamento que aquele cidadão teve, todos tiveram. Ninguém levou vinho, todos levaram água, porque falaram que a parte dele não fazia diferença. É assim que acontece, é assim que muitas pessoas pensam, é assim que as pessoas agem hoje, na má-fé, na maldade, achando que eles vão passar a perna nas pessoas, vão fazer porque lá na frente não está vendo. Imagina, todos fizeram o mesmo processo, levaram água, se dizendo que era vinho. E aí o silêncio correu solto dentro daquele galpão. Imagina como que ficou. Um olhava para o outro, não tinha que reclamar, ou seja, todos que estavam ali tinham agido de má fé. Então é assim que acontece na vida de muitas pessoas. A maioria das pessoas age de má fé. A minha parte não vai fazer diferença. Espera que o outro faz. Enquanto tem alguém fazendo, ninguém vai fazer. É simples assim. Então ficou muito claro dentro desse processo, dessa metáfora, que foi que as pessoas ficou recebendo isso. Outra metáfora que eu quero falar para vocês é sobre dois pacientes que estavam no hospital. Conta-se que tinha dois doentes ali no hospital, no leito, né? Eles conversavam bastante. Aí tinha um que ficava ali próximo da janela, olhando para aquele ambiente, e estava aquele outro mais distante, do outro lado, que ele não conseguia visualizar direito aquela visão da janela. Não tinha uma visão perfeita, digamos assim. E ele pedia para aquele que estava da janela relatasse, ou seja, narrar os fatos que estavam acontecendo ali fora. Aí ele falava: "Olha, hoje está um dia lindo, maravilhoso, tem um jardim cheio de plantas, tem um laguinho lá no fundo, alguém está pescando, as crianças andando de bicicleta." E aí ele narrava todo aquele processo. E aí, quando foi um dia, aquele cidadão que estava da janela faleceu. Só ficou o outro. Não conseguia levantar, mas ele pediu para as enfermeiras colocar a cama dele da janela, porque ele relatava e ele achava lindo e maravilhoso. Quando ele colocaram aquela cama ali próximo da janela, e ele olhou para a janela e ele ficou surpreso, porque atrás daquela janela tinha um muro de concreto, não tinha jardim. E ele ficou pensando, como que aquela pessoa falava isso para mim? As enfermeiras chegaram e ele falou de uma coisa, esse muro construído há pouco tempo? Não, esse muro está aí desde a época que foi construído o hospital. Aí ele falou, mas o rapaz que estava aqui, ele me relatava que aqui tinha um jardim, tinha umas crianças, tinha um lago, tinha uma coisa maravilhosa. Eu ficava feliz quando ele me contava. Falou, ó, deve ter algum engano, porque aquele paciente que estava aqui, ele era cego, ele era deficiente visual, ele não enxergava. É. Ou seja, mesmo deficiente visual, ele na mente dele já tinha construído o próprio lazer, a próprio sonho, as próprias realizações e para onde ele ia, o céu que ele estava construindo estava ali fora. E ele estava passando isso, alegrando aquele outro paciente que ali estava delimitado, que estava ali sem se locomover. Ou seja, mesmo de uma forma inconsciente, ou seja, ele passou, fez alegrar aquele paciente. E é assim, às vezes nós estamos
querendo fazer algo e tem que pensar de uma forma extraordinária. Ou seja, na mente dele, ele já estava criando o jardim dele, criando o céu, criando as oportunidades. Porque, que nem eu citei anterior, tudo acontece na nossa mente. Então nós precisamos já ter essa visualização, porque atrás daquele muro vai ter aquele jardim, porque depois dessa partida, o nosso céu, a nossa salvação, nós iremos buscar essas realizações. Então nós temos que pensar, temos que agir, que lá adiante, depois da curva, nós iremos encontrar a nossa salvação, iremos encontrar aquilo que nós estamos buscando, não só ficar preso e se reclamando das realizações, que é o que a maioria das pessoas faz, fica preso só reclamando das coisas e eles têm coisas que acontecem piores do que aquelas realizações. Então, na verdade, tudo a gente precisa buscar esse processo, buscar essas realizações, que achar que lá fora nós vamos ter todo esse paraíso, ou seja, construir a nossa felicidade, porque nós iremos passar de uma etapa para outra. E quando a gente constrói isso na nossa mente, tudo traz leveza e podemos também passar isso para outras pessoas. É isso, essas metáforas que eu venho contando, transmitindo para vocês. Se fizer sentido, tá tudo bem. Se não fizer, tá tudo ótimo. Se fizer, compartilhe com outras pessoas, que outras pessoas também precisam se transformar, porque assim como foi importante para mim, como eu me transformei, eu quero transformar a vida de outras pessoas e tá tudo certo. Se fizer sentido, tudo bem. Se não fizer, tá tudo ok. Fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.